Olá, bem-vindo para mais uma aula. Vamos para a aula de número 3 e a partir de agora a coisa começa a ficar mais interessante. Então agora nós vamos começar a ver como que funciona o DSR. Primeira coisa, o que é o DSR? Descanso semanal remunerado. Né? Muitas empresas aí chamam como repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado, mas os dois está correto. Né? Você pode utilizar, eu recomendo você utilizar a sigla DSR, que é mais comum. Tá bom? Então nós vamos começar entendendo a diferença entre DSR de horista e mensalista. Como que funciona? Vamos começar então primeiro pela horista. Né? Os trabalhadores contratados no decorrer do mês terão as horas de DSR ou outra nomenclatura que a empresa possa utilizar. Né? Como eu falei para vocês, algumas empresas utilizam repouso semanal remunerado. Mas o que é importante nós entendermos? Né? Então o valor na folha de pagamento do mês de referência será dividido entre a totalidade das horas trabalhadas e o respectivo descanso semanal remunerado, né, que seriam os domingos e feriados, no nosso caso aí da folha de pagamento. Então as horas trabalhadas na folha de pagamento seriam as 176 efetivas que a gente vem falando desde o início. E os domingos e feriados se encaixam como o DSR. A totalidade das horas trabalhadas e o respectivo DSR representam a base de cálculo para os descontos de faltas e atrasos e posteriormente servir de base para os descontos legais, no caso o INSS e o Imposto de Renda, né, que são os principais impostos aí na nossa folha de pagamento. Então é isso que vai impactar a base de cálculo aí do nosso salário. Então vamos seguindo aqui no nosso exemplo, né, no cálculo aí do horista. Né? Então a fórmula do DSR seria horas trabalhadas dividido por dias úteis no mês vezes domingo e feriados. Então vocês vão ver que é bem simples. No exemplo aqui vai ficar bem prático de você entender como que funciona aí o cálculo do DSR no caso de horista. Tá? Lembrando que nós temos o mensalista e também o horista. E a gente vai ver primeiro o horista. Então vamos ao exemplo agora. João Victor é funcionário horista, trabalhou 142 horas no mês de maio, né, mês com 31 dias, sendo o valor de hora normal a R$4 no nosso exemplo aqui. Então levando em consideração 4 domingos e um feriado no mês. Somatório das horas trabalhadas no mês, 142 horas, né, total de horas trabalhadas dele, divisão do resultado pelos dias úteis. Então, vamos pegar 142 horas dividido por 26, que vai dar um coeficiente de 5,46. Aí. E o que a gente vai fazer agora? Vai pegar esse coeficiente de 5,46 vezes 5, que são os 4 domingos mais um feriado, que vai dar 27,3. E esse 27,3 se vai multiplicar pelo valor da hora do trabalhador. No caso, aqui no nosso exemplo, 109,20 é o valor do DSR dele. Então, o valor que João Victor receberá de DSR é 109,20, descanso semanal remunerado. Então, aqui no exemplo, você vai entender que as horas trabalhadas vai depender da jornada do mês, né? Da jornada que o João Victor trabalhou. Podendo ser 140, 160, 176, às vezes 180, dependendo de quantos dias trabalhado no mês. E os que vai impactar bastante também se vai ter feriado ou não no mês. Beleza? Então, nosso primeiro exemplo aqui, a fórmula é bem simples, né? Seria as horas trabalhadas, né? O total de horas em horas, dividido por dias úteis no mês, vezes domingos e feriados. Vamos entender um pouquinho agora sobre o salário do mensalista no caso do DSR. Então, o salário mensal pago aos trabalhadores não sofre variação quando o mês possui um total de dias diferente de 30. Ou seja, mesmo que o mês de fevereiro tenha um total de 28 ou 29 dias, o trabalhador receberá o mesmo salário devido em um mês de 30 dias, da mesma forma no mês de março, que normalmente possui 31 dias. O valor devido ao trabalhador não sofre variação. Vamos entender aqui bem certinho como é que funciona a questão do mensalista em relação ao DSR. Então lembra que a gente viu lá atrás que o salário muda quando é 28, 29 dias, 31, mas isso no caso de eu precisar calcular um salário proporcional. Vamos pensar assim que o trabalhador começou a trabalhar dia 15. Aí eu vou precisar usar esse referencial. Né? Então, ou então foi demitido o colaborador ou pediu a conta da empresa. Então eu vou precisar calcular um salário proporcional. Aí sim, o mês 28 dias, 29, 30 e 31 vai fazer diferença. Mas no caso do decorrer do trabalhador já efetivo na empresa, se ele ganha mensalista, se ele recebe mensalista, não vai ter variação. Ou seja, 30 a 31 vai ser sempre o mesmo salário. De acordo com o artigo 64, o salário normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo o seu salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere ao artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração.
Parágrafo único, sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo em lugar desse número ou de dias de trabalhado por mês. Então esse último aqui, parágrafo aqui em negrito, ele nos dá aí a referência aí de quando ele for menos que 30 dias, no caso de admissão ou demissão, nós utilizaremos aí o salário proporcional, né? Ou seja, calculamos de forma proporcional, que vocês já vão entender um pouquinho como que funciona logo mais à frente. Por exemplo aqui, nos meses de 30 dias, a proporcionalidade será calculada utilizando a fração 1 sobre 30 do salário do empregado. Em fevereiro, visto que possui 28 e 29 dias, né, ou 29 dias, o cálculo deverá considerar 1 sobre 28 ou 1 sobre 29, conforme o caso. Exemplo, o empregado demitido no dia 27/3 do ano X, com salário fixo de R$1.000, nós vamos pegar esse R$1.000 dividido por 31 e vamos encontrar o valor dia desse colaborador, né? Então, 32,25 por dia, vezes 5 dias trabalhados, ele vai ter um salário proporcional de R$161,25, né? Levando em conta que iniciou no dia 27. Então, essa questão da proporção, a gente vai utilizar bastante ela no cálculo de folha de pagamento, mas não se preocupe agora que ao longo do curso você vai entender um pouquinho melhor como que funciona essa questão da razão e proporção. Vamos a um segundo exemplo para facilitar também. Então, o empregado demitido no dia 27/2, mês de fevereiro, com 28 dias, com um salário fixo de R$1.000, seu salário bruto nesse mês será de R$71,43. Né? Então, no mês com 28 dias, ele trabalhou 27 e 28, portanto, 2 dias. Nós pegamos R$1.000, dividimos por 28 para encontrar a proporção, que é 35,61, vezes 2, logo ele tem direito a R$71,42. Outro exemplo para facilitar um pouquinho mais para você. Então, o empregado demitido no dia 27/2 do ano X, mês de fevereiro, com 29 dias, com um salário fixo também de R$1.000 para facilitar o entendimento. Seu salário bruto nesse mês seria de R$103,45, né? Então, seriam 3 dias trabalhados. Mesma coisa, pegamos R$1.000, dividimos por 29 para encontrar a proporção. R$34,48, que foi o resultado da divisão, vezes 3, igual a R$103,44 de salário proporcional para esse trabalhador. Um outro exemplo aqui, funcionário admitido no dia 27/4 do mês X, do ano X, né, com salário fixo também de R$1.000, seu salário bruto neste mês será de R$133,33. No caso, R$1.000 dividido por 30 dias, encontramos a proporção de 33,33, ou seja, ele ganha por dia R$33,33, vezes 4 dias trabalhados nesse mês, dá um total de R$133,32. Em resumo, né, o salário mensalista já vem incluso o DSR. A grande questão é sabermos como calcular no caso de falta sem justificativa no trabalho. Então nós vimos até aqui a questão de calcular proporcional. Agora a gente vai ver como que funciona a questão do DSR quando precisar descontar, né? Então, pagar o DSR para o mensalista é bem tranquilo, porque já vem incluso, então eu não preciso calcular nada, eu sei que ele não vai mudar ao longo do efetivo dele, né? Só vai mudar proporcional se caso ele for demitido na metade do mês, ou seja, num espaço de tempo do mês, ou se ele for demitido, contratado, né, no meio do mês. Mas e quando precisa descontar o DSR, né? A legislação diz que se ele faltar aí uma vez na semana ou mais, ele vai perder o direito ao descanso no semanal remunerado naquela semana. Então, primeiro passo é saber como encontrar o valor do dia do DSR, né? Como encontrar o valor do dia de descanso desse trabalhador. E encontrado isso, basta dividirmos o valor do salário bruto por 30, né? Sempre vai ser por 30, o divisor sempre vai ser 30 nesse caso, isso é extremamente importante você saber, né? Independente se o mês é 28, 29, 30. Vou encontrar o valor do DSR do trabalhador. Então eu preciso dividir por 30, né? Lembrando que o 28, 29, 30, 31 é apenas quando for admitido ou demitido no meio do mês, né? Ali de entrada ou saída do trabalhador. Então vamos entender um pouquinho aqui na prática como que funciona a questão para nós descontarmos o DSR desse trabalhador mensalista, né? Que faltou no trabalho. Então, exemplo, um salário de R$5.100 em 4 domingos no mês e nenhum feriado, ou seja, não teve nenhum feriado nesse mês e o salário é de R$5.000. Primeiro passo, eu vou encontrar o valor do dia de descanso desse trabalhador. 5.100 dividido por 30, eu vou ter R$170. Então o valor do dia de descanso dele, o valor que ele ganha no domingo, para estar em casa descansando, R$170. Então, como eu tenho 4 domingos no mês e não tenho nenhum feriado, 170 vezes 4, eu vou ter R$680 de
DSR desse trabalhador com um salário de R$ 5.100. Então o salário dele vai ser composto da seguinte forma: dias normais, R$ 4.420, né, que seria as horas efetivas, 176 horas, mais os 680 de DSR, que vai fechar os R$ 5.100. Então vamos entender um exemplo aqui agora na prática, como que funciona o desconto, né, do DSR aí para um trabalhador que ganha mensal e que faltou um dia na semana de trabalho. Então, uma vez encontrado o valor do dia de descanso, no nosso caso aqui, nosso exemplo, R$ 170, o funcionário faltou um dia sem justificativa e perde o direito ao DSR. Portanto, perde o dia e mais o DSR, no caso, domingo daquela semana. Então, ele faltou na quarta-feira o dia todo, sem justificativa, não tem atestado, ele perde a quarta-feira e mais o domingo, nessa semana. Então, como que vai ficar o salário dele? R$ 5.100, menos os R$ 170 do dia dele da semana e menos R$ 170 do domingo, que é o DSR. Então ele vai ter um salário ali de R$ 4.970 aí devido à falta na semana. Né? E se tiver um feriado na semana, perde mais o feriado. Nosso exemplo aqui nós não tínhamos, né? Mas já vamos ver um exemplo aqui para facilitar um pouquinho melhor. Então, um exemplo no feriado, né? Então, se tiver um feriado na semana, perde mais o feriado. Vamos continuar aqui com o 5.100 para facilitar o entendimento. Se veja, pessoal, que o DSR do mensalista, ele também segue a mesma regra do horista, que a gente vai ver logo mais adiante, mas também aí tem que ter cuidado, porque o domingo e feriado, se tiver domingo e feriado na mesma semana, aí o desconto vai ficar bem grande, né? E muitas vezes, na hora de explicar para o trabalhador lá, na hora da folha, ele vai reclamar bastante. Normalmente isso acontece muito, do desconto que ficou muito alto, e aí é importante você explicar o porquê disso, que está lá na CLT, né, que se ele faltou um dia na semana, ele perde o direito do DSR, do descanso semanal remunerado. E se tiver o feriado, lógico, o feriado e o domingo. Vamos a mais um exemplo para ficar um pouquinho mais claro ainda a questão do desconto. Né? O trabalhador faltou uma vez na semana, desconta uma falta e um DSR. Então, ele faltou uma vez na semana, desconta uma falta e uma DSR. O trabalhador faltou 2 vezes na mesma semana, tá? Presta atenção que aqui vai ser bem interessante você entender que isso aqui é bem comum de acontecer aí no dia a dia. Então, o trabalhador faltou 2 vezes na semana, desconta 2 faltas e um DSR. O trabalhador faltou 2 vezes em semanas distintas, desconta 2 faltas e 2 DSR. Então, aqui que está o X da questão, né, no quesito falta e desconto. Então, faltou em semanas diferentes, né? Então toda semana ele é calculado por semana. Então faltou numa semana diferente, vai dar 2 faltas e 2 DSR. Ou faltou 2 dias na mesma semana, 2 faltas e 1 DSR apenas. Aqui que está a diferença. Vamos entender agora um pouquinho mais agora o salário horista, né? Então como que funciona o DSR do salário horista? Então segue a mesma lógica do mensalista. A forma mais prática é encontrar o valor do dia de descanso, que é o valor DSR do mês, né? No caso, domingos e feriados. Seguindo o exemplo já calculado anteriormente, do DSR, então nós temos aí 190,20 dividido por 5 igual a 21,84 de descanso. Né? Então pensar que nós já tínhamos calculado aí o DSR desse colaborador, que seria de R$ 109,20, dividido por 5 dias, né, dos 4 domingos mais um feriado, R$ 21,84 seria o valor do dia de descanso dele. Vai seguir a mesma lógica, né? Aí, se caso houver falta também, né? No caso do horista, se tiver falta, vai seguir a mesma lógica. A gente entendeu agora um pouquinho, que eu já expliquei para você em relação aí a uma falta na semana, 2 faltas na semana. Vai seguir a mesma lógica, só segue a diferença ali que o do horista, o DSR dele vai mudar. Quanto mais hora, quanto menos hora, né? Mais hora, maior DSR, menos hora, menos DSR. Beleza? Terminamos aqui a nossa terceira aula. Bora para a quarta aula agora, que vai ficar ainda cada vez mais interessante.